O desespero humano. Soren Kierkegaard. Capítulo 2. O desespero virtual e desespero real. O desespero será uma vantagem ou uma imperfeição? Uma coisa e outra em pura dialética. É só considerarmos a ideia abstrata sem pensar num caso determinado, deveríamos julgá-lo uma enorme vantagem. Sofrer um mal destes coloca-nos acima do animal, progresso que nos distingue muito mais do que o caminhar de pé, sinal da nossa verticalidade infinita ou da nossa espiritualidade sublime. A superioridade do homem sobre o animal está, pois, em ser suscetível de desesperar. A do cristão sobre o homem natural em sê-lo com consciência, assim como a sua beatitude está em poder curar-se. Assim há uma infinita vantagem em poder desesperar e, contudo, o desespero não é só a pior das misérias, como a nossa perdição. Habitualmente, a relação do possível com o real apresenta-se de outro modo, porque se é uma vantagem, por exemplo, poder-se ser o que se deseja, maior ainda é sê-lo, isto é, a passagem do possível ao real é um progresso, uma ascensão. Com o desespero, pelo contrário, há uma queda do virtual ao real, e a margem infinita do virtual sobre o real dá a medida da queda. Não desesperar é, pois, elevar-se, mas a nossa definição é ainda equívoca. A negação, aqui, não se assemelha a não ser manco, não ser cego, etc. Pois que, se não se desesperar equivale à absurda ausência de desespero, o progresso, nesse caso, será o desespero. Não estar desesperado deve significar a destruição da possibilidade de o estar. Para que um homem não o esteja verdadeiramente, é preciso que a cada instante aniquile em si a sua possibilidade. Habitualmente, é outra a relação do virtual com o real. É verdade os filósofos dizerem que o real é o virtual destruído. Sem grande exatidão, contudo, pois que é o virtual plenamente realizado, o virtual agindo. Aqui, pelo contrário, o real, não estar desesperado, por consequência uma negação, é o virtual impotente e destruído. Ordinariamente o real confirma o possível. Aqui, nega-o. O desespero é a discordância interna de uma síntese cuja relação diz respeito a si própria. Mas a síntese não é discordância, é apenas a sua possibilidade, ou então implica-a. Do contrário, não haveria sombra de desespero, e desesperar não seria mais do que uma característica humana, inerente à nossa natureza, ou seja, que o desespero não existiria, sendo apenas um acidente para o homem, um sofrimento como uma doença em que só sobrasse ou como a morte nosso comum destino. O desespero está, portanto, em nós, mas se não fôssemos uma síntese, não poderíamos desesperar, e tampouco poderíamos se esta síntese não tivesse recebido de Deus, ao nascer, a sua firmeza. De onde vem, então, o desespero? Da relação que a síntese estabelece consigo própria, pois Deus, fazendo que o homem fosse esta relação, como que o deixa escapar da sua mão, de modo que a relação depende de si própria. Esta relação é o espírito, o eu. De onde vem, então, o desespero? Da relação que a síntese estabelece consigo própria, pois Deus, fazendo que o homem fosse esta relação, como que o deixa escapar da sua mão, de modo que a relação depende de si própria. Esta relação é o espírito, o eu, e nela jaz a responsabilidade da qual depende todo o desespero, desde que existe, da qual ele depende a despeito dos discursos e do engenho dos desesperados em enganarem-se e enganar os outros, considerando-o como uma infelicidade. Como no caso da vertigem que o desespero, se bem que de natureza diferente, evoca sob mais que um ponto de vista, a vertigem estando para a alma com desespero para o espírito, e abundando em analogias com ele. Ora,
Quando a discordância, o desespero apareceu, seguir-se-á que só por isso persista? De modo algum. A duração da discordância não depende desta, mas da relação que se relaciona consigo própria. Por outras palavras, cada vez que se manifesta uma discordância e enquanto ela permanece, é necessário remontar a relação. Disse, por exemplo, que alguém apanha uma doença, digamos por imprudência. Em seguida declara-se-á o mal, e a partir desse momento é uma realidade, cuja origem está cada vez mais no passado. Seria cruel e um monstro quem continuamente censurasse o doente por estar a apanhar a doença, como a fim de dissolver a cada momento a realidade do mal na sua possibilidade. Bom, apanhou-a por sua culpa. A persistência do mal não é mais do que a simples consequência do único momento em que a apanhou, ao qual não se pode, a cada passo, reduzir o progresso da doença. Ele apanhou-a, mas não se pode dizer que ainda a apanha. De outro modo se passam as coisas no desespero. Cada um dos seus instantes reais é redutível à sua possibilidade. A cada momento de desespero se apanha o desespero. O presente constantemente se desvanece em passado real. A cada instante real do desespero, o desesperado contém todo o passado possível como se fosse presente. Deriva isto de ser o desespero uma categoria do espírito, que no homem diz respeito à sua eternidade. Mas não podemos ficar quites com esta eternidade para toda a eternidade, nem sobretudo rejeitá-la por uma vez. A cada instante em que estamos sem ela, é porque já rejeitamos ou estamos a rejeitá-la. Mas ela volta. Quer dizer, em cada instante que desesperamos, apanhamos o desespero. Porque o desespero não é uma consequência da discordância, mas da relação orientada sobre si própria. E desta relação consigo própria, tampouco como do seu eu, o homem pode estar quite, o que não é, afinal, senão o mesmo fato, pois que o eu é a relação voltada sobre si própria.